pessoal, tudo bem? Tudo bem, galerinha aí do YouTube? Tudo bem? A professora Magda aqui falando com vocês mais uma vez. E eu tô aqui pra falar, pra tirar algumas dúvidas aí, que o pessoal adora mandar essas coisas aí pra mim. Então, vamos lá. Eu vou falar o que nesse vídeo de hoje aí do canal? Vou falar pra vocês, pessoal, sobre a parada cardiorrespiratória e ficou algumas dúvidas aí sobre os ritmos, né? Então, vamos explicar, vamos entender de uma forma mais dinâmica, uma forma mais prática, o porquê dos ritmos cardíacos dentro de uma PCR, certo? Primeira coisa, o que é uma PCR, certo? O que é, professor, uma PCR? Professora, mas de onde que veio essa informação? Por que é PCR? PCR significa parada cardiorrespiratória, certo? Então, dentro da parada cardiorrespiratória, pessoal, eu preciso falar para vocês algum conceito, né? Que é quando o quê? Quando eu tenho uma perca de movimento respiratório e movimentos cardiopulmonares, ou seja, tudo. Na cardio significa que parou só o coração e no respiratório significa que parou só o quê? De respirar. Mas é difícil o paciente só ficar só numa parada respiratória ou só numa parada cardio. Então, geralmente, vira tudo junto. Pode ser que pare primeiro o coração? Tá, pode. Mas pode ser que pare primeiro o pulmão? Também tá, pode, tá? Então, pessoal, nesse quesito aí, nessa situação toda, eu preciso identificar dentro da parada cardiorrespiratória uma coisa muito importante que eu quero frisar com vocês, que são os ritmos, né? As ondas do eletro, as ondas do ECG. Calma, aqui a gente não vai ficar contando quadradinho, tal, essas coisas aí. A gente vai falar mesmo, vamos citar, vamos fazer uma conversa aí falando dos ritmos aí. Bom, o primeiro ritmo cardíaco aí que a gente sabe que tem numa parada cardíaca, que na verdade são 4 ritmos da PCR, o primeiro ritmo é a TV. No caso da TV, pessoal, a gente chama ela de taquicardia ventricular sem pulso. Eu tenho uma taquicardia super importante porque eu tenho ondas aceleradas no eletrocardiograma, mas ele não tem complexos QRS, não tem onda P, não tem onda T e nem tem aquele traçado que a gente consegue ver. Inclusive, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem um povo aí que adora fazer tatuagem de ondas cardíacas. Aí, às vezes, chega pra mim, eu vejo lá, pô, o paciente, no caso, né, a pessoa lá que fez a tatuagem, né, do ritmo cardíaco, ela não percebeu, ela tatuou uma FA. Ou ela tatuou uma taquicardia ventricular. Daí eu falei assim, cara, sabe que você tatuou um paciente com um ritmo cardíaco bem ruim no seu braço? Às vezes a pessoa não tem nem essa noção. Então, cara, toma muito cuidado se você quer fazer essa tatuagem. Aí depois faz um coração. Cuidado para não fazer um ritmo cardíaco de uma PCR ali, tá? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Bom, voltando aqui. E aí, o primeiro ritmo que a gente fala da PCR, que ele pode ser identificado, né? Não quer dizer que vai ser esse primeiro ou por último, mas é um dos. Então, o primeiro que eu tô falando é sobre a TV, a taquicardia ventricular sem pulso aí. No caso, se o paciente está em taquicardia, o coração dele tá batendo, mas ele tá batendo como, professora? Super acelerado. E como ele tá super acelerado, então, ao invés de eu ir lá e fazer massagem, já que ele está batendo, eu vou e aplico o quê? Choque. Então, no caso aí, cardioversão. Vai fazer ali o choque elétrico naquele paciente. Para fazer o quê, pessoal? Quando aquele paciente está ali, ele precisa de uma fibrilação, no caso aí, a fibrilação, se for uma cardioversão, é para o paciente que está com uma taquicardia, cardioversão. E se ele estiver fibrilando, que no caso ele tem um ritmo aí que não está ok, a gente vai lá e aplica o choque. Quem que vai que aplica o choque? Não somos nós, não compete a nós. A não ser que você tenha, né, esteja aí num local, numa residência aí que tenha um DEA, um desfibrilador elétrico automático. Se isso acontecer, aí é outra situação e o DEA vai aplicar o choque sozinho, certo? Enquanto eu tô lá no hospital, já olha aí quem vai solicitar é o médico e aí a quantidade aí de aplicações também vai depender do médico e daquilo que o paciente está recebendo como resposta elétrica aí, certo?
Primeiro ritmo. Segundo ritmo aí é o ritmo de taquicardia, a gente já falou, taquicardia ventricular, o primeiro ritmo. O segundo ritmo aí é fibrilação ventricular. Quando a gente fala de fibrilação, pessoal, ele é um ritmo aí que ele pode ser sinusal ou não, significa que ele é normal. E aí é quando aquela onda, ela tá fazendo isso, ela tá balançando, ela tá fibrilando, como se tivesse um fio que tivesse se movimentando assim. E no caso dessa FV aí, pessoal, da fibrilação ventricular, eu tenho ondas muito bagunçadas. Nesse caso, e toda vez que eu tenho onda bagunçada, eu faço o quê? Aplica choque novamente. Então, se o paciente pode ter todos esses ritmos aí durante uma parada cardíaca, pode ser que ele apresente outro, mas os 4 mais importantes e que a gente sabe que vê numa parada cardíaca são esses aí, tá? Já vi também pessoas tatuarem esse tipo de ritmo. Bom, enfim, cada um com a sua mania, né? Então, vamos lá. Tem mais ritmo aí, professora, que eu preciso saber dentro de uma parada? Tem ritmo aí. Nesse caso aí, os 2 primeiros que a gente falou, ó, macete da professora, da enfermeira Magda aí, guarda pra aí esse macete aí. Se você tem dificuldade de gravar esses ritmos, já tô te dando uma dica. Termina com V, todos os 2 que terminam com V, choque. Cara, não acredito que você falou isso, então guarda essa informação. Se são 4 ritmos e 2 ritmos terminam com V, esses 2 ritmos que terminam com V é um macete para você guardar. Esses 2 que terminam com V são os que a gente aplica choque. Então, se automaticamente esses são os que a gente aplica choque, os outros 2 ritmos a gente não aplica choque. Quais são os outros 2 ritmos, professora? Aí a gente vai ter o AESP, que é atividade elétrica sem pulso. No caso da atividade elétrica sem pulso, pessoal, às vezes lá no traçado do eletrocardiograma aparecem uns picos de onda, mas aquilo não é o coração do paciente que está realmente batendo. São picos de atividade elétrica ali, e no caso o paciente ele está sem pulso, ele ainda está parado, tá? Então, nesse caso aí, se eu aplicar o choque, ele não vai adiantar de nada, ele não vai servir para nada. Então, aí o que eu tenho que aplicar no paciente? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Massagem. Ó, regrinha. FV, TV, que termina com V, aplica choque. E o que não aplica o choque, eu faço o quê? Massagem. Então, no caso do AESP, que é no caso atividade elétrica sem pulso, aplico o quê? Massagem cardíaca. E no quarto tipo aí de ritmo cardíaco da PCR, pessoal. E aí, nesse caso, é a sistolia, quando eu tenho uma linha retinha e não tem nada de nada mesmo. Nesse caso, o paciente, ele está parado mesmo. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer nesse paciente? Somente massagem cardíaca, tá bom? Professora, mas por que só faz massagem cardíaca no caso desse paciente também? Porque eu não tenho nenhum fictício de ondas, não tenho nada ali de onda e esse paciente está com o coração sem movimento cardíaco, sem batimento cardíaco nenhum. O músculo cardíaco dele está precisando de alguma coisa que ajude a funcionar. E no caso não é o choque, porque condução elétrica ele vai ter depois. Ele vai precisar de massagem cardíaca. Então, gravando aí a informação. Professora, quanto de massagem cardíaca eu devo fazer no meu paciente? Gente, massagem cardíaca no seu paciente, você vai fazer em casa ou na rua, intermitente, você vai fazer intermitente até chegar a um serviço de saúde. Mas aí eu tenho como ventilar. Se você tem como ventilar, são 30 massagens para 2 ventilações. Então, 30 ventila, 30 ventila. Só que aí, antes de você ventilar, antes de você continuar massageando, verifica se o paciente não tem pulso, certo? Se você verificou que o paciente tem pulso, não faz sentido você ir lá e continuar massageando. Caso você continue massageando, pode ser que você vai agravar o quadro clínico do seu paciente. Combinado, pessoal? E aí, nesse caso, professor, se eu tiver intra-hospitalar, geralmente intra-hospitalar tem vários protocolos de cada instituição, mas geralmente é feito a massagem durante 2 minutos, checa pulso, ventila, vê ritmo cardíaco. E aí a condução vai acontecer nos ciclos aí, né, enquanto, dependendo da situação do paciente. Tem profissionais aí que preferem ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2, 4, 5 ciclos, isso depende de quem está conduzindo a parada. Certo? Tirou dúvida?
Tirou dúvida? Deixou aí seu comentário para a professora? Não esquece de ativar o sininho para as notificações. Qualquer vídeo novo que entrar no canal, você vai saber aí, vai descobrir primeiro. E já compartilha com seu colega e não deixa de seguir, tá bom? Um grande beijo aí para você e até a próxima aula. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.